Pessoal, eu não só provei biblicamente, quanto historicamente. Os primeiros cristãos também entenderam muito bem os textos. Mostrando esses textos, pessoal, eu não quero dizer que o poder e a pregação estavam somente nas mãos dos apóstolos, tá? A igreja, que são pessoas sinceras, um grupo de pessoas sinceras, cada um tem os seus dons, tá? E a pregação é lógico que é válida. As pessoas estão falando de Jesus, estão melhorando a vida de outras pessoas, correto. Só que isso daqui, pessoal, no texto do sermão profético é algo específico. É o evangelho do reino que ele tinha que ser pregado. Evangelho do reino é no sentido de poder. Porque os apóstolos, eles eram carregados de poder, eles faziam sinais e prodígios para quê? Para o evangelho ser espalhado rapidamente. Porque as pessoas não iam só crer nas palavras deles, eles creram também por causa das ações. Esses sinais e prodígios, eles tiveram também um tempo determinado. Você não vê hoje em dia ninguém colocando a mão sobre ninguém e a pessoa sair de uma sepultura. Você vê isso? Não. Então, esse evangelho do reino é carregado de sinais. Isso ele tinha que correr pelas mãos dos apóstolos. Eu não estou falando também que não teve também sinais. A gente vê claramente entre os primeiros cristãos que ainda havia um pouco de sinais, né? Pessoas sendo curadas, enfermos, só que hoje em dia você não vê. Esse evangelho do reino ele teve um propósito, ele tinha que ser pregado pelos apóstolos antes deles morrerem, tá? Porque esse texto de Apocalipse 14, que muitos vão querer usar contra mim, que eu já conheço, esse aqui é o evangelho eterno, e ele é pregado num período de tribulação, tá? De perseguição. Ó, Apocalipse 14:6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Referente se é um anjo, literalmente ou não, isso daí varia de interpretação, tá? Tem pessoas ali, entre os primeiros cristãos, inclusive, falam que isso daqui é a igreja, uma representação da igreja pregando o evangelho para o mundo todo. Outros interpretam como um anjo literal mesmo. Porque esse daqui, Apocalipse 14:6, é num período de perseguição que o homem da iniquidade já está em ação, tá? Vamos ver aqui a diferença bíblica. O evangelho do reino e evangelho eterno. A expressão usada por Jesus, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, né, é um contexto, o anúncio de que o reino de Deus chegou. Ele mesmo falou, ó, o reino de Deus já é chegado. O reino de Deus já está entre vós. Correto? Esse evangelho do reino ele foi carregado de sinais e prodígios. O evangelho eterno dá ênfase universal, de juízo, né, para temer a Deus, né, porque o evangelho do reino ali é o evangelho, né, das questões ali dos sinais, que hoje em dia não tem muito mais. Tem gente que fala, ah, mas eu vi uma pessoa saindo da sepultura. Ok, mas você não vê isso como você via antes, tá bom? Vamos parar de invenção também. Eu não vejo nenhum padre, nenhum pastor, nenhum irmão indo na sepultura. Não, Deus está, para você ter fé, eu vou ressuscitar essa pessoa para você seguir Jesus. Você não vê isso. Não adianta falar. Não, mas Deus pode, gente, tudo. Só que tudo tem o seu tempo determinado. Foi-se necessário fazer vários sinais para o evangelho justamente ser propagado. E ele foi. Fato. Tá bom? Olha aqui os textos bíblicos. Romanos 10:18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O próprio Paulo falando do cumprimento disso, pessoal. E aqui, ó, o Eusébio de Cesareia, aqui, ó, falando, assim, sem dúvida, ó, o Evangelho tivesse um início de obstáculos e se propagasse por toda a terra, ó. Assim, sem dúvida, por uma força e uma assistência de cima,
A doutrina salvadora, como um raio de sol, iluminou subitamente toda a terra habitada. De pronto, conforme as divinas escrituras, a voz de seus evangelistas inspirados e de seus apóstolos ressoou em toda a terra, e suas palavras nos confins do mundo. Efetivamente, por todas as cidades e aldeias, como numa época fervilhante, constituíam-se em massa igrejas formadas por multidões inumeráveis. Os que por herança ancestral e por um antigo erro tinham suas almas presas da antiga moléstia, da superstição idólatra, pelo poder de Cristo e graças ao ensinamento de seus discípulos e aos milagres que os acompanhavam, que é o Evangelho do Reino, tendo rompidas suas penosas prisões, afastaram-se dos ídolos, como de amos terríveis, e cuspiram fora todo o politeísmo demoníaco e confessaram que não há mais do que um só Deus, o Criador de todas as coisas. E esse a Deus honraram com os ritos da verdadeira religião por meio de um culto divino e racional, o mesmo que nosso Salvador semeou na vida dos homens. Isso aqui, ó, cumprimento, tá? Ó, e a capacitação pelo poder, ó. João 20, 22, Jesus ele sopra sobre eles o Espírito Santo, né? E eles cumprem a promessa do Pai. Lembrando, eles não podiam sair de Jerusalém sem que do alto eles fossem revestidos, tá bom, pessoal? Então espero que tenha ficado claro essa parte 2, tá? Que é a morte e perseguição dos apóstolos, porém o Evangelho do Reino pregado a todas as nações.